Olá, seja bem-vindo uma vez mais a este painel de discussões da Transpodata. A gente está fazendo aqui a conferência do transporte rodoviário de cargas. É um momento completamente diferente pelo qual nós estamos passando e por isso mesmo estamos ampliando esse debate para tentar entender ainda melhor o momento. Entender o vírus é importante para saber a cura, entender na sua plenitude, entender o problema também do setor econômico, especialmente o ligado ao transporte rodoviário de cargas, é igualmente importante para tentar entender quais são, ou pelo menos prever e projetar medidas que nos façam ir ao encontro da retomada econômica neste setor especificamente, mas obviamente a retomada econômica do país como um todo. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Marcos, bom, você já está vendo aí, temos a companhia do Roberto Mira Júnior, do Júnior Cavalca, da Germana Kep e do Rinaldo Machado. Eu quero lhe fazer a seguinte pergunta neste momento especificamente, porque, óbvio, temos sim uma situação diferente, temos sim uma condição diferente, mas temos, obviamente, uma necessidade do tamanho do mundo de tentar encontrar uma solução para sairmos deste momento. Na sua opinião, houve algum abalo especificamente muito grande, obviamente dependendo da área, mas do agronegócio? Pode-se esperar que o Brasil avance internacionalmente com o agronegócio, até porque a demanda por alimentos continua, o Brasil é um grande celeiro de produtor de alimentos. O agronegócio está lidando como nessa situação específica do coronavírus e com esse distanciamento de pessoas que as cidades estão enfrentando? Bom, Adalberto, obrigado, Rinaldo, pelo convite, Academia do Transporte, né, a Transpodata, é um privilégio falar com vocês. Eu queria dizer que eu nunca vi uma mudança tão grande quanto essa que nós estamos vivendo no ambiente empresarial. Se você olhar os relatórios dos bancos, né, de consultorias de dezembro, janeiro, ninguém dizia que ia ter um câmbio acima de R$ 5, ninguém projetava que nós íamos parar o país, uma parte das suas atividades, enfim. Eu que trabalho com planejamento estratégico, nunca vi isso, né, na minha vida profissional. Então, assim, estruturalmente, o agro continua muito bem, se você, quando fala assim dos próximos 2, 3, 5, 10 anos, porque você vai ter um mundo com 9 bilhões de pessoas, 80% dessas pessoas vão estar na Ásia e na África. O Brasil é o país que mais pode crescer na produção. Nós devemos crescer, em média, nos próximos 10 anos, 1 milhão de novos hectares por ano, portanto, vai ter muita carga aí para ser levada. E é comida que sai do Brasil e dos Estados Unidos, basicamente indo para a Ásia e para a África. Esse é o fluxo mundial. Então, isso está garantido, independente de coronavírus, independente de preço de petróleo, isso aí é garantido. Nós temos que crescer para não ter problema de fome no mundo. Aí, nesse período conjuntural, que é um pouco aí a tua pergunta, a primeira parte é quase conversa de autoajuda. Fica tranquilo que o negócio vai crescer, né? As reformas vão acontecer, vai melhorar a condição de infraestrutura. Beleza, isso aí eu diria que o agro brasileiro, próximos 10 anos, é pênalti sem goleiro, é só não fazer uma grande bobagem, rolar a bola que ela entra e a gente está garantido. Para agora, nós temos um cenário que preocupa, mas o agro continua e deve crescer. O PIB do Brasil deve cair, principalmente o setor industrial e de transportes e de serviços, perdão, mas o agro, serviço que eu digo, restaurantes, tudo isso, mas o agro deve crescer. Essa crise é muito interessante. Ela impactou os setores do agronegócio de uma maneira diferente. Tem setores que ficaram na mesma ou até ganharam, como é o caso dos grãos, né, que se aram, e é o principal do agro brasileiro, com o câmbio mais favorável, são setores exportadores, né? Apesar que a gente tem que lembrar que o câmbio mais favorável encarece o preço dos insumos também que são usados, né? Os químicos, fertilizantes, rações. Mas assim, você tem grãos, carnes, café ganhou, o consumo aumentou bastante no mundo, suco de laranja, pela questão da imunidade, nós somos grandes produtores, né? 80% do que é transacionado no Brasil ganhou também. Papel e celulose, olha que interessante, por questões sanitárias, é uma das cadeias do agro importantes, também ganhou. Enfim, você tem um conjunto de setores que tiveram
impactos positivos. Quem é que perdeu para daí entrar na tua pergunta principal? Deu muito o setor de cana, né? Principalmente o etanol, por conta da queda brutal do consumo e da guerra de preços do petróleo. Setor de flores, um desastre, né? Flor é muito dependente, vocês sabem disso, do negócio de eventos, né? Isso aí veio a zero e o supermercado não dá conta de absorver como canal a distribuição de flores. Algodão também, porque o algodão concorre com a fibra sintética, que é o petróleo, e comprando roupa nesse novo modelo de ficar em casa e as lojas fechadas, né? O setor de borracha também perde muito, que as fábricas estão fechadas, enfim. Tudo que você pode postergar o consumo dentro do agro, perdeu. Couro, madeira, todos esses setores hortícolas que perderam, os restaurantes também, né, fechados. Enfim, você tem aí um conjunto que ganhou um pouquinho ou ficou na mesma e gente que perdeu. Mas, basicamente, nós vamos sair dessa. Eu tenho confiança que em mais uns 30, 45 dias a gente consegue, se Deus quiser, retomar a 70%, 80% da normalidade e ter um segundo semestre com aceleração. Eu sou otimista por natureza, então eu queria fazer esse resumo para vocês. No geral, o agro funcionou muito bem, pessoal, e se tem alguns setores que ganharam uma imagem grande na sociedade, foi a agricultura, que ela continuou trabalhando, os frigoríficos continuaram trabalhando, né, e foram capazes de abastecer as gôndolas dos supermercados brasileiros. Em muito lugar nós vimos que não abasteceu, e vocês também. Acho que o setor de transporte caminhoneiro, se você perguntar a imagem dele em janeiro e a imagem dele entrando em maio, é impressionante como a sociedade tem a agradecer, não só caminhoneiro, como motoqueiro de delivery, enfim. Essa turma que enfrentou o período, continuou trabalhando, teve um ganho de imagem muito interessante na sociedade. Mas a resposta é, tomamos um tombinho, mas o setor está forte para recuperar. As exportações esse ano devem bater recorde, principalmente em reais, né? Chegar a 100 bilhões de dólares, que vai dar 500 bilhões de reais, uma loucura, e vai ter muita carga para vocês levarem, tanto de fertilizante quanto de grãos, de carnes, enfim, o fluxo continua. Eu vou aproveitar aí o que o Marcos disse, porque ele trouxe aí uma percepção de imagem de setor, e nós aqui no Brasil, por obra de sabe-se lá o que, temos às vezes a capacidade gigantesca de perder tempo com discussões que depois que ela termina você não consegue entender o porquê que se fez uma discussão daquele tamanho. Vamos lá. O setor de agricultura aí, que o Marcos fez menção, sofreu todo tipo de crítica, sobretudo baseada em preconceito que não se sustentava minimamente em ciência, um pouco de ciência. Hoje está todo mundo falando em ciência, isso é bacana, mas enfim, o agronegócio sofreu com críticas gigantescas, sobretudo do meio artístico, que tem muito acesso à mídia, enfim. A gente via depois que aquilo não se sustentava, até porque o Brasil não é dependente do agro só na balança comercial. O Brasil tem a lógica sua baseada no agro, que mal tem você ser um país que tem capacidade de produção, investiu lá atrás em muita tecnologia para produzir mais e com mais eficiência. Bom, isso deveria ser aplaudido. Bom, agora a gente começa a ter uma imagem positiva. O setor de transportes também, eu fiz menção à greve dos caminhoneiros, porque naquele momento houve uma certa divisão das pessoas em relação a tudo isso. Vocês acham, eu vou estender essa conversa para a Germana, para o Roberto e também para o Júnior, a gente vai superar esta mania nossa que temos de discutir coisas que às vezes é uma coisa que fazemos muito bem, mas isso gera uma crítica normalmente agressiva, ela é violenta, que gera um debate na mesma proporção, e a gente perde tempo discutindo coisas que não fazem o menor sentido. Eu tenho absoluta convicção, até porque já ouvi isso de colegas jornalistas estrangeiros, o mundo inveja a capacidade de produção brasileira, que não é de graça, é fruto de tecnologia, de investimento, de talento, de esforço. Vocês acham que a gente vai começar a avançar no debate brasileiro das coisas que realmente vão nos levar para um outro cenário, ou seja, num avanço bem maior do que nós estamos hoje? Quem começa, Germana, Júnior ou Roberto? Posso falar? Por favor, então, vamos lá. Mira. Então, vamos lá. Eu acho que é muito pertinente a sua análise, Piotr, e perfeita.
Nós saímos do ano passado, você citou bem, da greve dos caminhoneiros, de vilões do Brasil, né? Estou falando de caminhoneiros e transportadores, nós éramos vilões do Brasil, hoje nós somos heróis junto com o pessoal da saúde, essa que é a verdade, né? Então você vê, e na época, eu acho, na minha opinião, que a greve dos caminhoneiros foi um marco para o setor de transportes. Como você disse, o Brasil é movido sobre rodas, não é movido sobre o aéreo, sobre a navegação, sobre trilhas, é movido sobre rodas. Então, a greve dos caminhoneiros foi um marco acho que para o setor, para o Brasil ver como é que o Brasil roda, na verdade. E agora estão, como você disse, né? Precisam criar um dinossauro, né? Vamos dizer assim, para poder depois falar, putz, aquele dinossauro é um gatinho e ele está ajudando a gente ainda. Então, eu acho que a greve dos caminhoneiros e essa pandemia que nós estamos vivendo é um marco, é um divisor de águas, né? Nós saímos de um vilão que o Brasil não conhecia, o Brasil via lá aquele monte de caminhão, mas não sabia o quanto isso é importante para a produção do Brasil. E saímos agora de heróis, né? Agora somos heróis junto com o pessoal da saúde, que não tem nem o que falar deles. Então, eu acho que essa discussão quanto à valorização do setor de transporte de carga no Brasil, ela tende a ser muito mais valorizada a partir de agora. Isso eu estou falando em todos os setores, tá? Tanto no agronegócio, que, na minha opinião, é o setor em si que impulsiona o Brasil, mas em todos os setores do setor do transporte de carga. Germana, Júnior, quem quer fazer um comentário sobre essa mudança na concepção do talento brasileiro, da competência no Brasil? Vamos lá, Piotr. Eu tenho algumas opiniões que eu acho que a gente tem que olhar o Brasil como um todo. Tá? O que é olhar o Brasil como um todo? Hoje, sim, nós somos um setor extremamente rodoviarista. Eu acho que a gente tem que pensar os outros modais com muito carinho, tá? Porque a gente quer um Brasil com uma economia melhor e a gente sabe que usando os outros modais a gente tem um custo Brasil menor, né? É a questão do agronegócio. A gente exporta tudo in natura, tá? Para vocês terem uma ideia, trouxeram uma operação para o Rio Grande do Sul que a gente está exportando boi, carne em pé, tá, para exportação. Quanto é que se perde em eu não ter isso produzido aqui? Que quando a gente, que nem o leite de soja, que nem o suco de soja, a soja sai daqui a R$1 e volta por companhias estrangeiras a R$10 para nós. Por que nós não vamos começar a pensar isso se o produto in natura está dentro de casa? E isso é uma coisa que eu falo no sentido de tá na hora de a gente começar a pensar em agregar os nossos negócios. Né? Tá, Germana, o Júnior colocou aí uma provocação de... Bom, é impossível um país que fornece commodities agrícolas como nós transformar tudo aqui. Isso é impensável, até porque você tem plantas transformadoras em outros lugares do país. Mas ele está condicionando justamente a essa posição de sermos mais transformadores. Bom, e juntamente com o debate anterior da gente se dar valor maior, ou seja, o dar valor maior às coisas que fazemos aqui, você acha que vai mudar esse paradigma? Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, Piotr, muito grande mesmo, porque até 30 dias, 45 dias atrás, 60 dias, nós éramos os drogados, os homicidas da estrada. Nós éramos os grandes vilões, como todo mundo já sabe. E agora nós somos heróis. Nós passamos de vilões a heróis muito rapidamente, sabe? Porque eles viram o quanto dependem da nossa função. Eu estava conversando outro dia com um amigo sobre isso. Isso me preocupa. É claro que a gente está fazendo de tudo e mais um pouco para que essa imagem permaneça, que eles, enfim, entendam que não somos um dragão e sim somos um gatinho, como Mira disse. Nós estamos aqui para ajudar, nós não somos tão monstruosos assim como todo mundo acha, né? Mas isso me preocupa muito, porque o brasileiro,
nós temos uma conduta hoje que é muito assim: se eu preciso de você, você é muito legal. Se eu não preciso de você, você não é legal, sabe? Então, assim, se eu preciso do transporte, ele está me favorecendo de alguma forma, que é colocando comida na minha mesa, trazendo remédio para o meu hospital, trazendo todos os produtos que eu preciso para poder ficar numa quarentena, bem, com saúde, comendo, vestindo, fazendo tudo o que eu preciso, vocês são muito legais. A partir do momento que isso se inverte e eles não precisam mais da gente, eu sou otimista, sim, de achar que a gente não deve deixar isso voltar a ser como era antes, mas eu tenho uma preocupação muito grande de ser exatamente assim. Eu preciso de você, eu precisei de você lá atrás, você foi fundamental para mim, então você é muito legal. Agora que eu não preciso tanto assim, que o aéreo já está voltando, que o ferroviário já está voltando, que o navio já está voltando, então você volta a ser o vilão, porque você vai voltar a causar acidente na estrada, você vai voltar a poluir e etc. e tal. Então, assim, eu me preocupo muito com isso. Sei que nós todos estamos muito empenhados a não deixar que essa imagem volte para a gente, até porque isso é muito prejudicial. Mas confesso a você que em certos momentos eu fico ali na divisão, em cima do muro, se isso realmente vai nos trazer toda essa mídia favorável que nós temos hoje. Quanto à questão do Cavalca, que ele estava falando da produção aqui no Brasil, nós temos um polo maravilhoso, sim. Mas eu vou falar para vocês agora do Espírito Santo. Outro dia a gente estava conversando sobre algumas coisas, a gente... hoje, se eu quiser, é lógico que a gente tem muita coisa boa aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus. Se eu quiser procurar um outro parceiro para tirar a carga daqui do Espírito Santo para levar para qualquer lugar do Brasil, que é o que eu faço aqui hoje, nós temos pouquíssimas opções. Nós temos um Brasil imenso que poderíamos sim explorar da forma como o Cavalca fala, mas a gente teria que ter um processo de criação de mão de obra especializada muito grande para isso. E isso vai demandar um pouco mais de tempo do que talvez a gente gostaria que tivesse. Rinaldo, temos pergunta aí da participação do público, por gentileza? Sim, temos sim, Piotr. Temos uma pergunta aqui para o professor Marcos. Ela é do Luiz Fernando, ele é da BMCom, em São Paulo. Eles possuem uma plataforma também de comunicação para o agronegócio. Ele pergunta o seguinte: professor, a imprensa vem noticiando que produtores estão descartando alimentos em função da redução da demanda. Verdade ou fake news? Obrigado, Rinaldo, pela pergunta. Nós vimos algumas imagens muito tristes, né, lá no CEAGESP, em outros entrepostos, principalmente de hortifrutis e principalmente no momento onde que se sentiu que o canal restaurantes fechou. Vocês sabem quanto que vai para o canal restaurante. E aí você não tinha como reorientar isso outras formas de distribuição. Essas cadeias, normalmente o perecível é de ciclo mais curto, até que elas se ajustem. Né? Realmente você tem, em alguns momentos, aconteceram perdas, mas essas não foram, são pontuais. Tá certo que para quem perdeu é 100% do que ele tinha, mas no total do agro, não é o que se verificou com a maioria das coisas. Eu diria que nós não tivemos entre 5% a 10%, talvez até menos do que isso, de problemas que foram muitas vezes resolvidos com atuação rápida. Né? Vocês mesmos tiveram problemas, prefeitos e governadores que parece que no começo virou uma competição, né, de quem bloqueava mais as coisas, né, para sair mais na mídia. Então teve gente que esticou máquina agrícola em estrada para não deixar caminhão passar, e foi um show de horrores aí, mas o Ministério atuou, vocês também atuaram com mecanismos aí de WhatsApp e os controles foram feitos, mas sim, houve perdas, tá? Só comentar rapidinho o ponto que o Roberto levantou muito bem na última questão, não, o Júnior, perdão, que levantou. Realmente, eu acho que agora uma pauta de maior agregação de valor na produção de alimentos do Brasil vai aparecer mais forte, mas ela não depende apenas de nós. Esse é que é um problema. Para você convencer o turco, por exemplo, que ele não vai comprar boi em pé,
que ele vai comprar o boi já processado, ele precisa querer, né? E se a gente não vender, um outro vende para ele. Então, o que eu acho é o seguinte, a gente não deve deixar de abastecer os mercados que querem as commodities, mas a preocupação do Júnior é válida. O que mais a gente puder fazer para agregar valor no Brasil, melhor será. E o comentário também da Germana leva ao meu total apoio, porque as pessoas tendem a esquecer rapidamente que as beneficiou durante um período. Cabe a vocês continuarem, sempre que possível, comunicando o quão o transporte foi importante nessa época do ano. Daqui a pouco esquecem também do agricultor e ele volta a ser o cara que usa o agrotóxico, né? Volta a ser o cara mais poluente, o cara que arranca a árvore. Então, realmente, quanto menor o nível educacional de uma população, mais ela tende a ser influenciada por informações equivocadas. E a gente vive hoje, vocês sabem disso, né? Um mundo de infotoxicação, e isso realmente é uma preocupação. Então, vocês têm que ter realmente um projeto, na minha opinião, de continuar uma educação adequada das transportadoras, dos caminhoneiros com o consumidor final, porque isso pode se perder ao longo do tempo. Então, é bom lembrá-los sempre de quem esteve ao lado dele nesse momento da crise da saúde que a gente viveu no Brasil e da crise econômica. Acho que chegou um momento agora da gente discutir cada vez mais uma soberania maior. O Brasil emerge dessa crise como fornecedor mundial de alimentos. Vocês devem estar ouvindo falar que está pipocando o problema em muitos países. Os Estados Unidos precisou fechar já entre 5% a 10%, imagina o tamanho, da produção de carnes deles por contaminações dentro dos frigoríficos, né? Então, você tem outros países, você não acha gente para colher produtos na Europa, por problema de controle de imigração e outros, enfim. Vocês aguardem bem, daqui 2, 3 meses vai estar uma preocupação com abastecimento no mundo e o Brasil está oferecendo. Quer dizer, a nossa imagem vai melhorar muito nesse período. E esse é o momento de pôr e colocar em prática isso que você está recomendando também. Vamos discutir como é que a gente agrega mais valor aqui. Hoje eu acabei de fazer um vídeo, último comentário. Por que nós temos empresas brasileiras, Júnior, no mercado internacional? Pega as empresas de frango pronto já para comer, de carne, de suíno. Elas vão, as nossas cooperativas, elas vão para o mercado internacional e elas ficam competindo umas com as outras para conquistar market share. Então, os caras é que ditam porque você precisa vender. Então, nós tínhamos que centralizar um pouco mais a venda, entendeu? Construir monopólios de venda para que o Brasil no mundo seja um pouco mais ditador de regras. Isso que é a minha ideia. E eu acho, concordo com você, que o ambiente está colocado agora. Depois dessa crise, nós temos que discutir um novo papel para o Brasil, internalizar algumas coisas na área médica, né? Nós não podemos ficar dependendo de China, de um componente importante para o Brasil em 98% do suprimento. Quer dizer, agora é a hora de soberania, sentar e ter uma visão quase que, entre aspas, militar, no sentido de que, nós precisamos levantar a voz aí no mundo, produzir coisa aqui dentro e saber vender de uma forma mais unificada e profissional. Professor, obrigado uma vez mais. Só me permita reforçar a sua tese aí. Comunicação é insistência, viu? Para o setor de transportes, para o agronegócio. E esse setor, em algum momento lá atrás, talvez tenham se comunicado mal. Agora acho que é o momento porque tem argumentos suficientes para convencer as pessoas que antes eram críticas ácidas e até violentas do setor, de qualquer que seja o setor que tenha sofrido demais com preconceito. Professor, obrigado uma vez mais, viu?